Fala pessoal, boa noite. Marcos Agnello aqui, advogado. Passando aqui para fazer novamente alguns esclarecimentos, um segundo vídeo aí de uma pequena série que a gente está fazendo sobre vídeos da pasta de direito civil aqui do escritório. Primeiro eu falei um pouquinho sobre inventário, sobre procedimento, sobre duração, custo disso, e nesse aqui falar um pouquinho sobre inventário, né? Também uma área importantíssima aí dentro do direito civil, da parte de sucessões, né, de bens. Então, sempre gosto de fazer algumas ponderações antes de tratar do tema, né? E nesse caso do inventário não é diferente. Quando é que se faz o inventário? No momento em que a família está lidando ainda com questões de luto e tudo isso. Então, a gente sabe que talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja passando por isso ainda, e a sua família também, né? E a gente sabe que não é fácil não, mas pode ficar um pouco mais difícil se às vezes a situação ela não obedecer alguns parâmetros, né? Se já está difícil toda a situação de luta, imagina só pensar em questões de dívidas, multa e tudo isso. Então, talvez seja a hora de começar a pensar sobre isso sim, tá? Então, eu queria deixar inicialmente algumas dicas aí para você que está passando por essa situação e precisa fazer inventário. Afinal de contas, o patrimônio ele não vai transferir para você, para os familiares de maneira automática. É preciso fazer isso e estar dentro das regulamentações legais, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, tenta pegar você junto com a sua família, senta com o pessoal aí e tenta anotar alguns bens que você tem noção de que o falecido deixou. Pensa aí, bens móveis, bens imóveis, apartamentos, casas ou veículos, até mesmo valores em conta, né? Se a pessoa ela investia, tinha ali fundos de investimento, coisas do tipo. E vai atrás desses documentos, né? Uma escritura pública, cessão de direito de uma casa, de um apartamento, coisas do tipo. E faça uma pastinha aí, um arquivo de vocês aí sobre essa situação para ajudar a organizar os documentos, tá? Primeiro passo. Segunda coisa, comece a se perguntar quem são os herdeiros dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa deixou vários outros irmãos seus aí e você não está sabendo. Meio trágico, mas às vezes acontece. Então, pensa aí, quem são os filhos, quem são os herdeiros aí, né? Interessante porque aqui no Brasil, eu até falei um pouco sobre isso no vídeo passado sobre divórcio, a maioria dos casamentos são feitos pelo regime de comunhão parcial de bens. E essa implicação quanto ao regime também é importante para a gente agora ao pensar em inventário, né? Porque no regime de comunhão parcial de bens, o meeiro, aquela pessoa, o cônjuge daquela pessoa que faleceu, ele tem 50% dos bens. Então, o restante será dividido em relação aos outros herdeiros, filhos e tal. Então, vamos pensar em algumas hipóteses aí. Vamos pensar que você perdeu um pai, tem a sua mãe viva, tem você e seu irmão. Então, seria 50% para sua mãe e o restante dividido entre você e seu irmão relativo àqueles bens que ainda estão aí para serem partilhados, tá? Tem outras particularidades quando a gente pensa em inventário. Então, por exemplo, o inventário ele pode ser um inventário litigioso ou um inventário consensual também. E é claro, na própria palavra a gente consegue encontrar a ideia desses termos, né? O litigioso, vão ter brigas aí, né? E a gente sabe de brigas assim, longas brigas sobre bens e tudo isso. E inventários que são consensuais, todo mundo tranquilo, vamos sentar e vamos repartir. Creio que seja até a maioria deles seja feito desse jeito. E o inventário ele pode ser feito no cartório ou judicialmente. Uma regra interessante nesses procedimentos é que sempre que tem um menor de idade, menor de 18 anos, o cartório ele já não pode fazer, porque o menor de 18 anos ele não é civilmente capaz, ele não tem autonomia para os atos da vida civil. Então, ele não pode assinar ali no cartório, mas sendo ouvido o Ministério Público na esfera judicial, então, ele pode estar envolvido nessas situações do inventário, né? Então, no segundo ponto, né, descobrir quem são os herdeiros, verificar se todos concordam com a partilha amigável desse caso, e se houver discordância, quem deve ficar com os bens e tudo, e em um outro ponto é se tem menor de 18 anos aí. Isso aí vai interferir bastante no procedimento que a gente vai acabar escolhendo e lidando com o inventário dessa pessoa, desse ente querido que acaba de falecer, tá? O terceiro passo, procure um advogado especialista no assunto.
da mesma maneira como eu falei lá no caso do divórcio, um criminalista, com certeza ele pode atuar, isso é fato. Mas o ponto aqui é a proficiência técnica dele. O criminalista ele entende sobre direito criminal, está preocupado com habeas corpus ou outros assuntos correlatos. E vai acabar tendo algumas dificuldades ao se adequar a esse procedimento aí, né? Então pode até cometer alguns erros específicos que vai te prejudicar, que pode te prejudicar nesse caso. Então a nossa orientação sempre é procure um escritório especializado na área civil, especialmente a área de sucessões, tá? Quarto ponto, prepara um valor aí relativo ao ITCD. O pessoal chama de imposto dos mortos, né? Mas também nos casos de doação, esse imposto é aplicado aqui no Distrito Federal onde a gente atua. Esse imposto ele é de 4% sobre os bens. Se tiver bem, às vezes é o valor venal, bem imóvel, né? E o bem imóvel, um veículo, por exemplo, automotor, um carro, vai ser sobre a tabela FIPE desse carro, tá? Então, uma dica interessante que os cartórios têm aplicado, por exemplo. Todos esses bens eles são levados para esse procedimento, né, que chamam de arrolamento, né, aliás. Então, seja no inventário do cartório, seja no inventário judicial, vai ter uma fase para a gente trazer quais são esses bens que esse falecido deixou. Então, é importante que você tenha ciência disso e se prepare já para eventualmente estar arcando com esse imposto. No cartório, antes mesmo da escritura, você tem que arcar. Às vezes, na área judicial, a gente consegue, dependendo da situação, especialmente quando são bens de grande monta, né, são bens muito caros, a gente consegue aí uma prorrogação do prazo, um elastecimento aí desse prazo para o pagamento do imposto. Mas aqui no DF, como eu falei, é de 4% e isso pode variar dependendo do estado que você está, né? Às vezes você está na Bahia, por exemplo, a gente já teve alguns casos que a gente teve que lidar lá. O imposto é um pouco acima. E além desse imposto, tem as custas judiciais, se for um inventário feito na justiça, como o pessoal fala informalmente, né, um inventário judicial, as custas judiciais, e se for no cartório, tem os emolumentos cartorários. São as custas ali do cartório, né? Custos com escritura pública, tudo isso aí. Então, o quarto ponto é isso. A sua organização é muito importante nesse momento, relativa a essa questão das custas processuais ou emolumentos cartorários e o valor do imposto, né? Para não travar, para a gente ter um inventário rápido. Geralmente o pessoal sempre fala que demora, mas se você estiver preparado nesse ponto, pode ser que seja bem mais rápido, né? E falando em duração, vamos para o nosso quinto e último ponto que eu quero deixar para você aí sobre uma dica, né, nesse sentido assim de informação, né? Qual a duração desse procedimento? Se eu tenho um inventário no cartório, a tendência é de 1 até 3 meses. Se eu vou para o judiciário, aí o negócio não tem limite, né? Eu já vi inventário, assim, o pessoal falando de inventário que durou 12, 15 anos. Ainda mais quando tem bens em outros estados da federação, e assim, bens que precisa ter regulamentação de documentação. Então, tudo isso aí pode demorar bastante. Se o inventário ele for litigioso, tem que demorar mais ainda. Se o inventário for consensual, e, por exemplo, tiver um menino, uma pessoa de menos de 18 anos e for na justiça, pode ser mais rápido também. Então, não é uma estimativa específica assim, de um prazo, mas se tiver tudo certinho, se você tiver regulamentado todos os bens, se os documentos de representação e todos os outros documentos necessários estiverem de acordo, então a gente consegue fazer mesmo na justiça por um tempo razoável. Aí, tá joia, gente? Obrigado aí pela sua atenção. Fica aí mais um vídeo aí informativo para você. Muito obrigado, um abraço.